Fala, investidor! Seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje eu vou falar para você qual foi a única alteração que eu fiz na minha carteira no ano de 2022. A alteração que eu fiz em dezembro e que hoje está completando 12 meses. Será que foi acertada? De antemão, eu já te digo, eu troquei as minhas ações do Bradesco por ações da PetroRio e do BTG Pactual. E eu, como adepto do Buy and Hold, faço pouquíssimas ou nenhuma alteração na minha carteira. Essa foi a única do ano passado. E para fazer alguma alteração, eu tenho que ter um motivo bem forte, já que os holders nunca vendem suas ações. E é isso que eu vou explicar para você nesse vídeo. Eu vou te falar qual foi o motivo, vou fazer uma análise de cada ativo e vou mostrar para você se até hoje a minha alteração foi acertada ou foi errada. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. E se você estiver em busca de materiais gratuitos para te auxiliar no estudo sobre investimentos, eu vou deixar aqui na descrição um link contendo 3 desses materiais, que são um guia de renda fixa, um guia de análise de fundos imobiliários e um guia de dividendos. Aproveite! Agora, vamos lá para a tela do computador fazer essa análise, olhar as características principais desses 3 ativos, o porquê da minha alteração e o resultado dela. Vamos lá! Então vamos lá, eu estou aqui no Status Invest, que é o site que eu vou utilizar para a gente ver um pouco de informações dos ativos que eu utilizei nessa alteração da minha carteira. Em primeiro lugar, quando é que um holder retira um ativo da sua carteira? Na minha opinião, quando esse ativo não faz mais sentido, ele não tem mais os fundamentos que você acreditava que ele tinha na época que você incluiu na sua carteira e que você acha que não vai voltar a ter, ou se for voltar a ter, vai demorar muitos anos. Esse para mim foi o caso do Bradesco. O Bradesco hoje não é a empresa que tem os fundamentos que eu acredito que são necessários para ficar na minha carteira. Se o Bradesco tivesse um peso pequeno na minha carteira, eu deixaria essa posição diluir, não compraria mais. E depois de alguns anos, se tivesse retomado, eu voltaria a aportar. Mas não. O Bradesco tinha uma posição razoável na minha carteira e eu estava acreditando que ele estava puxando a rentabilidade para baixo e isso estava me incomodando. Só que isso ficou me incomodando durante anos. Então eu demorei anos para retirar o Bradesco desde o momento que eu achei que ele não tinha mais os fundamentos necessários para ficarem na minha carteira. Eu acredito que o Bradesco é uma empresa boa? Ainda acredito. Eu acho que vai dar certo no futuro? Acho que vai dar certo. O Bradesco é uma empresa enorme, que tem um lucro enorme. Mas o tempo que eu acho que ela vai demorar para retomar da forma que eu gostaria, hoje eu resolvi fazer uma aposta e alterar a minha carteira colocando 2 ativos no lugar do Bradesco. E eu vou mostrar para você se deu certo ou se deu errado. Vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui o resultado do Bradesco nos últimos 12 meses. Ele teve uma valorização de 22%, que é uma valorização maravilhosa. Além disso, teve um dividend yield de 6,19%. Se você somar a valorização com o dividend yield, o Bradesco teve um resultado muito bom nesses últimos 12 meses. Para quem não conhece o Bradesco, é um dos maiores bancos privados do país. Vamos ver aqui outras informações sobre o Bradesco, como, por exemplo, as informações de dividendos. O Bradesco é uma empresa que paga dividendos todos os meses, assim como o Banco Itaú e o Banco Banestes. São as únicas 3 empresas do país que pagam dividendos todos os meses. E isso era muito legal para mim, receber dividendos todos os meses era uma coisa, um ponto positivo do Bradesco, que me fez manter Bradesco talvez até mais tempo na minha carteira do que hoje eu teria mantido. Mas apesar disso,
vamos ver aqui a soma dos dividendos pagos por ação ao longo dos anos. E a gente percebe que de 2007 até 2019, o Bradesco cresceu. Aqui em 2008 teve um pagamento excepcional que não foi a regra, mas ele veio crescendo até 2019. Depois disso, nos anos seguintes, ele foi patinando. Ele não conseguiu retomar o patamar de 2019. Apesar de que, nesse ano de 2023, comparado ao ano de 2022, nesse mesmo momento, nessa mesma data, em dezembro, ele pagou 137,57% a mais do que no ano passado. Pode sugerir que ele esteja retomando o valor de dividendos pagos nos próximos anos, mas não existe garantia a esse respeito. Descendo um pouco mais, a gente vai ver aqui a parte de lucratividade da empresa. Colocando um período máximo e limpando o gráfico, a gente vê que o Bradesco é uma empresa que cresce o lucro. Ele lucrou em 2009 mais de 8 bilhões, em 2021 23 bilhões. Ele quase triplicou o seu lucro líquido nesses últimos anos. No ano passado caiu um pouco em relação a 2021 e esse ano ainda não temos o resultado do quarto trimestre, porque não acabou o quarto trimestre, mas está demonstrando que terá uma queda também em relação ao ano passado. Então, a parte de lucro líquido do Bradesco não está muito legal, na minha opinião. Então, em dezembro do ano passado, qual foi a minha estratégia? Eu peguei o valor que eu tinha investido em Bradesco e dividi por 2. Metade eu investi em BTG Pactual e metade eu investi em PetroRio. Então, vamos falar um pouco de BTG Pactual. Bem, já estamos aqui com a página do BTG aberta. O BTG, para quem não conhece, ele começou lá atrás como um banco de investimentos, que era o maior da América Latina, focado no público de alta renda. Mas hoje, o BTG Pactual é muito mais do que isso. Ele é um banco digital também, completo. Além de ser um banco de investimentos, você pode ter um cartão de crédito do BTG Pactual, você pode investir em dólar no BTG Pactual, você consegue fazer diversas coisas e qualquer pessoa. Eu mesmo tenho conta no BTG Pactual, invisto em alguns ativos de renda fixa lá que eu acho interessante. Ele tem um CDB de liquidez diária lá muito bom, que sempre rende um pouco acima do que 100% do CDI. E tem diversas qualidades muito interessantes. Então, como foi o BTG Pactual nos últimos 12 meses? Aqui a gente vê que o ativo teve uma valorização de 63,26% nos últimos 12 meses. E teve também um dividend yield de 2,17%, ou seja, não é uma empresa que paga muitos dividendos, mas é uma empresa mais focada no crescimento. Então vamos descer aqui para a gente ver essa questão de dividendos e comparar um pouco com o Bradesco. Olha, a gente vê que o BTG costuma pagar 2 vezes ao ano, em fevereiro e em agosto. O Bradesco paga todos os meses. Então, no quesito dividendos, pode ser que você pense, o Bradesco é muito melhor, ele paga todos os meses e o dividend yield é o triplo do BTG Pactual. Mas a minha carteira não é focada em dividendos. A minha carteira, na realidade, ela tem muito mais empresas focadas em crescimento do que em dividendos. O dividend yield da minha carteira é muito baixo. É cerca de 0,3% ou 0,4% ao mês. Então, o meu foco hoje não é esse. Mas esse é o panorama do BTG Pactual. Vamos ver aqui a soma dos dividendos pagos nos últimos anos. Vamos agrupar por ano aqui. E a gente vê que é uma soma um pouco mais redonda, pois, diferentemente do Bradesco, que subiu até 2019 e caiu, o BTG subiu até o ano passado. E hoje, apesar de ter pago menos até o momento, você vê que na comparação anual, ele está com uma alta de 19,23% em relação ao ano passado. Ou seja, é uma empresa que está pagando dividendos crescentes.
Agora, quanto à rentabilidade, à lucratividade da empresa, vamos ver como está o BTG Pactual. Vamos colocar aqui no período máximo, tirar os proventos e tirar o payout. Olha que crescimento impressionante do BTG Pactual. Em 2009, ele lucrou 629 milhões. No ano passado, ele lucrou 7 bilhões, quase 8 bilhões. Olha o tamanho do crescimento dessa lucratividade. E a gente sabe que no longo prazo, a cotação do ativo acompanha o lucro da empresa. Esse ano nós não temos ainda as informações do quarto trimestre, mas tudo indica que este ano o BTG vai lucrar mais do que no ano passado. Talvez mais do que no ano retrasado, e isso faria com que o gráfico mostrasse um lucro crescente nos últimos anos, diferentemente do Bradesco, que não está indicando isso no momento. E agora vamos ver a outra metade dessa alteração, que é a PetroRio. A PetroRio, para quem não conhece, muita gente chama de PRIO por causa do ticker. Ela é uma das principais empresas do setor de petróleo, gás e biocombustível do país, com destaque para sua atuação como produtora de petróleo. Então, ela é uma empresa que tem atividade desde o ano de 2008 e tem uma atuação destacada em 3 bacias espalhadas pelo litoral do Sudeste, mais o estado da Bahia. Além disso, a empresa também trabalha com a recuperação e a modernização de ativos do segmento, ou seja, ela costuma comprar ativos, melhorar sua produtividade, diminuir o custo e fazer com que o seu lucro aumente, assim como a produção. Então, para quem quer investir na área de petróleo, mas não está muito confortável em investir numa estatal como a Petrobras, a PRIO é uma outra opção, é uma das empresas privadas do setor. Então, como tem ido a PRIO nesses últimos 12 meses? Ela teve uma valorização nas ações de 28,23% e ela não pagou dividendos. Como eu já falei anteriormente, eu não estou muito preocupado com o pagamento de dividendos, mas é uma característica dessa empresa. Não pagou nos últimos 12 meses. Então, descendo aqui, a gente vê esse detalhe mais a fundo. Apesar de não pagar nos últimos 12 meses, ela já anunciou a distribuição de dividendos em dezembro. Aqui a gente consegue ver que ela anunciou que vai pagar 60 milhões de dividendos ainda neste ano de 2023, que é um valor que corresponde a aproximadamente 7 centavos por cada ação. Então, nos últimos 12 meses não pagou nada, mas agora em dezembro vai pagar 7 centavos por ação, que é razoavelmente baixo. Mas então, voltando aqui, vamos falar de lucratividade, já que a PRIO é uma empresa que, no quesito de dividendos, ela não paga quase nada ou não paga. Então, no quesito lucratividade, olha que interessante. A gente pegando aqui, o primeiro ano que apresentou lucro foi em 2015, segundo o Status Invest. Foi um lucro líquido de 110 milhões de reais. Mas no ano de 2022, passou para mais de 3 bilhões. Olha o tanto que cresceu o lucro dessa empresa. Sendo que neste ano já ultrapassou o lucro do ano passado, sendo que a gente nem fechou o quarto trimestre ainda. Ou seja, é uma empresa que no quesito lucro líquido está em franca ascensão. Assim como dividendos, já que ela não pagava e agora vai pagar, mesmo que um pouco. E mais uma vez, a gente sabe que a cotação da ação no longo prazo acompanha o lucro da empresa. Então, essa foi a razão para eu retirar o Bradesco da minha carteira e colocar BTG e PRIO. São duas empresas que estão crescendo dividendos e crescendo lucro contra uma empresa que está patinando nessas duas características e que eu não acho que vai corrigir num prazo tão curto. Já está patinando há alguns anos e eu esperei para ver o que daria. Não deu certo até agora, resolvi retirar
da minha carteira e incluir PetroRio e BTG Pactual. Será que eu acertei nessa decisão? Vamos ver o resultado nos últimos 12 meses como fica. Então, pegando aqui no Google Finance a cotação do BTG Pactual, vamos pegar a da Prio e também vamos pegar a do Bradesco. E vamos colocar um intervalo de tempo de 1 ano. E vamos ver quem rendeu mais nesse período. Nesse período, BTG Pactual rendeu mais, 58,4%, contra 28,2% de Prio e 15,28% de Bradesco. Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu tinha R$1.000 em Bradesco. Esses R$1.000, 12 meses depois, renderam 15,28%. Então, o meu patrimônio sairia de R$1.000 e estaria hoje em R$1.152,80 se eu tivesse mantido a minha posição em Bradesco. Mas não foi isso que eu fiz. Eu vendi minha posição de Bradesco, dividi em duas, metade em BTG, metade em Prio. Qual é o resultado? Então vamos pegar metade, R$500, e vamos pegar a rentabilidade de BTG Pactual, que é de 58,4%. E vamos pegar mais R$500 que eu investi em Prio e vamos multiplicar pela rentabilidade da Prio, que é de 28,2%. Esse é o resultado que eu tive com essa alteração. A minha carteira hoje, caso eu tivesse R$1.000, estaria com R$1.433 com essa alteração. Sendo que se eu tivesse mantido a posição em Bradesco, seria 1.152. Ou seja, vamos fazer essa diferença aqui, menos 1.152,8 é um rendimento de R$280 a mais. E dividido pelo que rendeu ali o Bradesco, que foi 152,8, a gente chega em quase o dobro de rentabilidade, quase 100% a mais. Dá, na verdade, 83,37% a mais de rentabilidade. Veja bem, eu não estou indicando a compra nem a venda de nenhum desses ativos e a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Não significa que rendeu isso nos 12 últimos meses e que vai render isso nos próximos meses. Esse foi o vídeo de hoje. E aí, o que você achou da alteração que eu fiz na minha carteira? Você acha que eu acertei ou você acha que eu errei? Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que pode se interessar por esse assunto. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @PedroFagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever nesse canal. Um abraço e até a próxima!